triângulo, 3 lados, seria 180. Sim. E se fosse um coisa de 5 lados, né, um pentágono, seria 360 mais 180, 540. Né? E assim vai. Né? Cada lado a mais te dá mais 180 graus. Muito bem, então se essa aí tá feito, vamos para a próxima. Deixa eu pegar a próxima aqui, meu caro. São 2. Hoje vai ter muita aula, hein? Nossa. A horinhas barra pesada aí. Determine o valor de cada um dos 4. E se terminar aí, eu acho que vai, né? Terminar rapidamente essas questões aí, eu tenho mais no meu livro. A gente pode fazer dele. Determine o valor de cada um dos 4 ângulos internos do trapézio isósceles. Essa aí tu não conseguiu fazer. Não. Não? Tudo bem. Bem, o segredo tá nesse nome aqui, né? Isósceles. Isósceles significa lados iguais, sabe? 2 lados iguais. Então tem que deixar isso bem claro. Isósceles significa 2 lados iguais. Por consequência, os 2 ângulos também serão iguais. Então, quais ângulos, né? Todos, na realidade. Tipo, esse aqui, ó, é igual a esse. E esse aqui é igual a esse. Tá, só ver se estou certo. Diga. A soma, tipo, de um ângulo da direita e o ângulo da direita em cima tem que dar 180? Bem, pode ser que sim, pode ser que não. A questão é, não importa. Para resolver esse problema, tu não vai utilizar isso, entendeu? Uhum. Tu tem que utilizar a informação dele ser isósceles. Porque de tal forma a gente nem sabe, né, quais são os ângulos aqui. O desenho mostra uma coisa, mas eles poderiam ser mais abertos, mais fechados. O fato de ser isósceles resolve o problema. Porque se os lados são iguais, a inclinação também é. Então esse ângulo tem que ser igual a esse. E assim a gente acha o x, entendeu? Uhum. Portanto, a gente pode dizer, já que eles são isósceles, que 2x menos 15 é igual a x mais 25. E agora é só isolar o x, né? Será que você consegue fazer isso aí para mim, para eu ver como é que você tá de matemática básica? 2x. Mas faz no papel aí, não precisa fazer na cabeça, não. Quando você chegar na resposta, me mostra. E melhor que isso, se você puder, me manda uma foto para eu ver como é que você escreve, para eu poder te dar dicas de como escrever para prova, entendeu? Porque os professores, eles gostam de um jeito específico, assim. Daí, se o negócio é tirar nota alta, né? Acho que isso pode ajudar. Vou te mandar uma foto. Beleza, vamos ver lá. Tá chegando. Tá vindo de correio. Boa, garoto. Vamos ver aqui. O X pro outro lado, trocou de sinal, passou 15, trocou de sinal. Fez a subtração. Nossa, tá bom demais, cara. A hora que teu pai chegou e falou que precisava fazer 10 horas em 3 dias, eu pensei, o menino não tá bem em matemática. Mas você tá conseguindo fazer as contas aí, tá de boa, cara. É isso. Só se ligar nos detalhes, né? Que eu vou te mostrar, por exemplo, o que resolve isso aqui, né? O fato de ser isósceles. Porque é tanta informação, né, que a gente pode tirar. Por exemplo, é um trapézio, então ele tem 4 ângulos, soma dá 360. A gente pensa que tem que usar isso, mas não, né?
Ah, e se tivesse que encontrar a área, é muitas fórmulas, né? A gente acaba se perdendo. Tem É, que focar no que o problema tá falando, entendeu? É isso aí. Então, bora lá, deixa eu pegar a próxima aqui. Vamos para a 3. Sabendo que PNO é um triângulo, ele não mostrou o triângulo na figura, né? Não sei se está na outra página. provavelmente tá na outra página. Pode ser que a gente tenha que desenhar ele mesmo, mas não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Ah, não, tá. Não, pera aí, isso aqui é a questão 6, que veio tudo trocado, mas sim, sim, você estava certo. O desenho está na outra aqui. Vamos ler junto aí. Sabendo que PNO é um triângulo retângulo em P, ao traçarmos a bissetriz PR e a altura PQ desse triângulo, encontramos o ângulo formado por estes dois segmentos. Calcule a medida do ângulo RPQ. Ele quer o ângulo X lá, basicamente, do desenho. Sim, E ele falou uma série de informações. Muito bem. Tu não conseguiu fazer também, né? essa não. É. Ele também deu um monte de nomes importantes aqui, por exemplo, triângulo retângulo, né? PNO é um triângulo retângulo. Você sabe me dizer o que é um triângulo retângulo? Não vou conseguir. Triângulo retângulo, assim, ó, se te perguntarem na prova, vão falar, tu tem que falar o seguinte: é simplesmente um triângulo onde um dos ângulos é 90 graus. Um dos ângulos é um ângulo reto, Ah, é verdade, que o sacou? ângulo Tipo, reto é o P ali, né? por que que isso aqui é um retângulo? Porque ele tem tudo ângulo reto, tá vendo? Sim. Isso. Esse triângulo também tem, e vai ser aqui, ó, sacou? Uhum. Eu sei que é porque, tipo, a figura tá mostrando, né? Ele não falou, mas devia ter dito, eu acho. Foi a avacalhação dele não falar. Aqui claramente não é. Aqui ele falou que é 30, né? Então claramente não é 90. Então, e aqui parece ser meio tortinho, né? Então não é É, 90 também. Lá em cima é 90. Então, de certa forma, esse X, né? O X que nós estamos procurando, ele é uma parte de um ângulo de 90 graus, concorda comigo? concordo. Porque ele tá ali junto, né? Tipo, a gente desenha ele retinho, mas desenhar assim e dizer que é 90 não tem problema também. Então o X faria parte de 90, Sim, beleza? Certo, muito bem. Qualquer dúvida, fala, hein, cara? tá bom. Beleza. Ao traçarmos a bissetriz PR, o que que é uma bissetriz, né? Tem que escrever o nome disso tudo aí. Bissetriz é uma reta que sai de um vértice e corta o ângulo no meio. Então a reta PR é uma reta que corta o ângulo de 90 graus, né? Que é o ângulo aqui em cima, no meio. Entendeu a ideia? Entendi. Ou seja, a esquerda dela tem 45 graus, a direita tem 45 graus. Portanto, eu até posso dizer que o X ali faz parte desses 45 graus da direita, né? Sim, Isso. De tal forma que se por acaso a gente encontrasse, né, sabendo já que aqui é 45 graus, né, meu caro? A gente se encontrasse esse ângulozinho aqui, ó, esse aqui, daí seria só fazer 45 menos esse que a gente encontraria o X, concorda comigo? concordo. Faz sentido, né, essa lógica, né, de ir subtraindo o Faz. ângulo. Tu viu o teu professor fazendo coisas assim na sala? Mais ou menos. Na sala a gente não tem muito tempo de explicar muitos exemplos, mas o esquema é esse, tá? Ok. Vai estar na gravação depois, você pode ver, rever, né? Eu vou te mandar todos esses arquivos depois, então não precisa copiar nada. Ah, tá bom. Ah, outra coisa também, esqueci de te falar. Tá vendo esses três pontinhos aqui no Google Meet? Sim. Clica neles, clica em alterar layout e depois em destaque. Ah, é. A tela ficou um pouco maior, né? Ficou. Você pode clicar lá, passar o mouse lá no você lá onde tá teu nome e tal, e clicar naquelas setinhas para minimizar, assim aparece a tela melhor, tá bom? Ah, tá bom. Beleza. Muito bem, então vamos continuar. Ao traçarmos a bissetriz PR e a altura PQ, o que que é a altura, né? A altura é uma reta que ela sai de um vértice, no caso ela está saindo do vértice P aqui, né? Uhum. E encontra a aresta do triângulo aqui embaixo em 90 graus. Sacou? Ela é perpendicular, em outras palavras. Aqui tem 90 graus, aqui também tem 90, né? Fecha 180. Isso é uma altura, tá bom? Por isso que quando tu mede a tua altura, tem que ficar reto, né? Eles não falam assim, ó, fica reto, né? O que que é o ficar reto? É o ângulo reto, o ângulo de É, 90 graus. Pra tu saber tua altura, tu não pode estar curvado.
Sim, Não pode ter ângulo na tua coluna. Ah, pegou a ideia? Faz todo sentido. A altura é uma reta especial dentro de um triângulo. Ela não é a altura, é quanto ele mede ali, qual é a altura ele vai crescer quando ficar grande. Não. A altura é um nome de uma reta. Uma reta que sai perpendicular de uma superfície aqui, que no nosso caso é o chão, quando eles nos pedem a nossa altura. Né? sim. A ideia é essa. Encontramos o ângulo formado por esses dois segmentos. É, o ângulo X, né, que a gente está interessado. Calcule a medida do ângulo PQR. RPQ, desculpa, RPQ, que é o ângulo X. Ele quer saber o X. Muito bem, meu caro. A gente tem várias coisas aqui, várias coisas para encontrar essa resposta. Ela ainda não saiu, evidentemente. Né? Então a gente tem que pensar ela de algum jeito aqui. Mas a gente já percebeu que se a gente saber o ângulo verde, está resolvido, né? Sim. Então eu vou escrever isso aqui. Como queremos o ângulo X, sabemos que se encontrarmos o ângulo verde e subtrairmos de 45, que surgiu por causa da bissetriz, encontraremos o ângulo que o problema pede. Que bom que eu escrevo rápido, né? Se eu fosse um professor idoso aí, a gente ia ficar 10 anos só nesse texto aqui. Beleza. Então agora a gente tem que encontrar aquele ângulo verde. Me parece ser a estratégia mais simples. Por quê, né? Porque a gente tem muita informação sobre a regiãozinha dele lá e também temos uma informação sobre esses novos triângulos que surgiram aqui quando a gente colocou essas retas. Por exemplo, né? A hora que eu fiz a reta vermelha, a reta altura aqui que ele falou, essa é a altura, a bissetriz é a verde. Vou deixar de cada cor aqui para tu lembrar depois. Não, desculpa, a bissetriz é a roxa, eu tô louco. Esse triângulo, perceba, tem um triângulo aqui, concorda comigo? Sim. Tipo, esse aqui vermelho, sacou? Aham. E esse é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Beleza? Beleza. Beleza. Perceba que um dos ângulos dele é o 90 graus, outro é o ângulo verde, que eu estou muito interessado em descobrir, né? E, finalmente, este ângulo aqui embaixo, que dá para saber qual é. Porque esse ângulo ali embaixo é o ângulo do triângulozão também, não é mesmo? Sim. Nossa, ficou horrível, mas tu entendeu. É o ângulo do triângulozão. E, pô, do triângulozão a gente já tem que aqui é 30 e que aqui é 90. 90. Então, quanto é que sobrou para esse aqui? Para dar 180? Faz a conta aí. 60. 60, isso mesmo. 30, 90, 60. Até o ângulo dos produtos notáveis. Só que tu não chegou nessa parte de seno, cosseno e tangente. Boa sorte, a hora que você chegar, você vai precisar de mais aula. Que o negócio lá é barra pesadíssimo. Já deve ter ouvido falar de seno, cosseno e tangente, né? É um negócio assustador. É. De toda forma, então, nós aqui acabamos de encontrar, né, que esse ângulo é 60, então perfeito. Já dá para descobrir qual que é o ângulo verde, porque isso também é um triângulo. Né? Então, isso aqui também tem que ter a soma dos ângulos internos igual a 180. Aqui é 90. Por que, que eu sei? Por causa da altura, já expliquei. Aqui é 60. Como é que eu sei? Quase que nós acabamos de ver que ele também é o ângulo do triângulo grandão. Então, se aqui é 60 e aqui é 90, quanto que sobra para o verde para dar 180? Faz a conta aí. 30. Isso. Beleza, 30 graus mesmo. Então já era, né? Porque eu acabei de escrever toda essa Bíblia aqui, que se você soubesse esse ângulo verde, você saberia o ângulo X que nos interessa, né? Sim. Bem, eu tenho que te pedir para fazer uma conta ou outra, velho, para tu também se mexer um pouco, ficar ativo durante a aula e eu ver se tu tá conseguindo compreender ou não. Será que você consegue encontrar o ângulo X agora para mim, dando uma boa olhada no desenho, pensando nas coisas que eu falei? É, o ângulo vai Sem ser pressa, velho. Pode fazer aí no papel, quando você chegar na conclusão perfeita, você me fala, tá? Você faz sem pressa. O que a gente mais tem nesse fim de semana é tempo, né? Caraca, 10 horas é tempo. É. Então vai de boa aí. Quando chegar na resposta, me fala. Vai ser 15? Vai ser 15? Vamos ver. Eu tinha dito que se a gente subtraísse o
30 do 45, quer dizer, o roxo do verde, né? O verde do roxo daria o ângulo X que a gente está interessado. Isso mesmo, 15. Muito bem. Pô, show de bola, cara. Tá acompanhando, gostei de ver. 45 graus menos 30 graus. Dá 15 graus. Show de bola. Perfeito, meu. Bom, então vamos recapitular tudo aqui. Tem um triângulozinho que a gente tem algumas informações. Falou sobre uma bissetriz e uma altura. E elas formam, então, o ângulo X que eu estou interessado. Tem que fazer o desenho, não tem jeito, cara. Chegou o triângulo na hora da prova, tu tem que rabiscar tudo. Uhum. De preferência, se tu tiver até lápis de cor, caneta, essas coisas aí, ajuda, né? Ficou bem mais claro aqui, utilizando cores diferentes, né? É. Pois é. Daí, a gente quer esse ângulo X ali no meio, que é o ângulo entre a altura e a bissetriz. Nós percebemos outros triângulos aqui, fomos tirando ângulos, sabendo que bissetriz é o que corta o ângulo no meio, então por isso 45 graus ali, e sabendo que a altura é uma reta que sai do vértice, do mesmo vértice, e chega em 90 graus lá embaixo. Isso formou um novo triângulo, um triângulo retângulo, que eu pude encontrar o ângulo do lado, pela informação de que o triângulo grandão também era retângulo, né? Daí eu pude deduzir que aqui era 90 graus, né? Tinha até um desenho do ângulo reto antes aqui, foi coberto de um monte de cor aí. E com isso tudo a gente foi fazendo contas e chegando lá, beleza? Recomendo fortemente que você refaça essa conta, porque ela é uma conta que envolve de tudo, né? Então, Ok. depois aí você refaz, né? Quando você tiver tempo. Eu te peço para refazer depois, porque, né, eu acho que as horas que tu vai estudar para tua prova é quando, falando nisso? Terça. Ixi, as horas que tu vai estudar vai ser comigo. Então é melhor que você faça uma coisa ou outra. Então o negócio é o seguinte, eu vou fazer mais uma aqui com a tua ajuda de novo, e Uhum. depois a gente vai voltar para 3, tu vai fazer a 3 sozinho, tá? Tá. Tu vai me perguntar uma coisa ou outra e tal, eu te ajudo, mas de modo geral tu tem que tentar fazer sozinho para criar autoconfiança para a prova, porque o que aconteceu? Você vai ter tanta aula comigo, se eu ficar te dando dicas durante as questões, tu vai sentir essa insegurança na hora da prova. Então eu preciso que tu sinta insegurança agora, tá ligado? Que tu se sinta desconfortável agora, para que na hora da prova tu fique mais relaxado, Ah, entendeu? beleza. Beleza, então vamos para a próxima. Depois você vai fazer essa aí de novo. Então vamos para essa aqui que é feiona também. Vamos lá. No triângulo ABC a seguir, ME são pontos médios. Significa que são pontos que estão no meio da aresta. De AC e BC, respectivamente. Beleza. Vixe, rapaz, isso aí parece ser tenso, hein? Sabe-se ainda que a M é igual a M. Assim, a M, esse carinha aqui. O tamanho dele é 4x menos 2. Então vamos desenhar aqui. A M é 4x menos 2. E MC, que é outro cara lá, é 2x mais 4. Cara, nessa aí já dá pra descobrir o x, né? Já. Por quê? Porque esses dois tamanhos são iguais, né? Como é que eu sei? Ponto médio. Esse ponto tá no meio, sacou? Esse aqui também tá no meio. Então, se ele tá no meio, significa que o tamanho vermelho é igual ao tamanho verde. E significa, então, que eu poderia igualar eles de novo para encontrar o valor de x. Que nem a gente fez lá no primeiro problema, só que com ângulos. Puxa da memória aí, tá ligado? Uhum. Eu vou até te passar. Bem, depois eu passo. Depois eu passo as questões que a gente já fez para ir te ajudando, né? Porque, né, se eu tiver que ficar voltando aqui para falar do que eu fiz aqui, é chato, né? É. Beleza. Eu devia ter feito um arquivo para cada questão. Depois eu faço isso. Daí me parece aqui que ele quer o valor de x e de y, né? A gente vai ter que ficar fazendo essas igualações aqui. Essas igualdades. EC, né? EC estimando aqui, que é igual a 2y mais 1. E o AB, quem é AB? Pô, AB esse cara, não tem nada a ver. Mas vai. Não, tem uma coisa a ver, mas depois a gente fala sobre isso. AB é 16. Caraca. Neste caso, determine o valor de x e y. Bem, o valor de x já dá para encontrar de boa, né? Já. Você já encontrou para mim. Lá na outra você pode encontrar de novo aqui, né? Então encontra aí
E depois a gente vai se preparar para encontrar o Y, que me parece um pouquinho mais tenso. Pronto, fiz aqui. Ah, é? Quanto é que deu teu X? Deu 3. Vamos ver, 2x igual a 6, x igual a 3. Monstro, monstro, monstro. Isso mesmo. X igual a 3. Agora eu vou te falar uma coisa, velho. Eu tô com uma certa dificuldade de saber o Y aqui. Porque ele não deu nenhuma informação sobre o que que esse triângulo é. Tipo, É. ele não falou se é retângulo. Se fosse retângulo, seria fácil. Daria pra fazer o teorema de Pitágoras, por exemplo. Não, Aí, mas ele falou sim. não, ele falou. B igual a 3y menos 4. Ah, eu não tinha visto isso, acredita? Valeu, cara. Boa, boa, boa. Agora já era. Agora já era. Não tinha visto isso. Que loucura. Então já era. Então dá pra fazer de novo a conta, né? Ah, meu Deus, daí ficou fácil demais. Ah, termina sempre pra mim, né, cara? Depois faz a B também, tá bom? Tá bom. Tá bom, valeu, cara. Quando chegar na resposta, me fala. Y igual a 5. 5, vamos ver. Isso, porque 3y menos 2y é y, menos 4 vai para o outro lado, mais 4. Show de bola. Agora, qual que é o perímetro? Você sabe o que que é perímetro? É a somatória de tudo? A soma dos lados. Perímetro é a soma dos lados, isso aí. Então, agora que você tem o valor de x e de y, né? Você pode simplesmente substituir aqui e aqui para descobrir qual que é o tamanho, né? Por exemplo, se tu colocar o x3 aqui, tu descobre qual que é o tamanho desse cara vermelho. Sim, Por sinal, vai ser igual ao verde, né? Lembra que eles são tamanhos iguais. Então, né, na hora que tu descobrir, fala que o dobro é o tamanho do AC todo. E sim. mesmo aqui, a lógica é bem evidente. Depois somar tudo para descobrir o perímetro, tá? Ok. Beleza. O perímetro é 36, Ô 32? louco, velho, como é que você fez essa conta 32. tão rápido? Não é possível. Me explica aí como é que você fez. Eu somei, né? Os dois, que igualei tudo, né? O de 4x e o 2x ali embaixo. Uhum. E depois igualei o BE e o EC. Depois somei, né? Com 16 ali do lado. Tá, mas me fala uma coisa, quanto é que deu o tamanho ali de baixo todo? 6? 6, vamos ver. Ah, bem, 3 vezes 4, 12, menos 2, 10. A parte vermelha ficou 10, então a parte. Não, Então, calma, 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 calma. diga. Ah, não, calma, eu fiz errado, eu acho. Aham. A parte vermelha aqui pra mim deu 10, né, cara? Então o negócio todo é 20. É 20, tá certo. Daí verifica ali se tu errou também o outro.
Calma, eu não tô entendendo. Como calcula o perímetro? Perímetro é a soma dos lados, então tu precisa encontrar o outro lado ali, do lado azul e roxo, né? Azul e, sei lá, azul escuro. Eu já encontrei que o de baixo aqui mede 20, certo? Certo, Porque o vermelho mede 10 e como é metade, né? 20. E o outro lado mede 16. Então agora você tem que encontrar quanto mede esse terceiro lado, o lado BC, certo? certo. O lado BC, ele tem esses Ys, né? Então tu tem que colocar o Y igual a 5 que você encontrou e descobrir quanto é que mede esses tamanhozinhos. Por exemplo, joga Y igual a 5 no azul claro ali. Vai dar quanto o azul claro, o tamanho do azul claro? Ah, vai dar um número. Vai dar 11, velho. É, vai 2 dar vezes 5, 11. É, 10 mais um sim. 11, né? Certo? Certo. Então, se ele mede 11 e ele é metade desse tamanho todo, o tamanho todo mede 22, certo? Certo. Então, agora é só você somar 16 com 22 com o Com 20 que eu 20. obtive lá embaixo. Isso aí dá quanto? 58. É. Mas qual que foi tua dúvida aí? Não entendi qual tinha sido a É que tua eu dúvida. tinha esquecido como fazer o perímetro, como calcular. Ah, mas me parece que o teu maior problema aqui não foi isso, velho. Me parece que foi tu identificar que tu tinha que jogar as coisas na equação, sabe? Uhum. Então toma cuidado com isso. Interpretação, né? Para encontrar o perímetro, você deveria primeiro. Nós tivemos, né, que encontrar primeiro o tamanho disso tudo. Sim, O tamanho disso tudo vai ser possível de obter, uma vez que a gente sabe o valor de x e de y, né? sim. Então, a gente jogou os valorinhos ali, descobriu o tamanho desses negócios coloridos. Como eles são metade da aresta, eu só multiplico por 2 e pronto, né? Descubro o tamanho da aresta toda. E é isso. Beleza? Beleza. Então tá, cara, olha só. Eu vou te enviar o que a gente fez até agora, tá? Vai ser uma espécie de avaliação isso aqui. Então é pra tu ficar mal mesmo. Quero dizer assim, é melhor que tu se sinta mal agora do que na hora da prova, né? Então eu vou te enviar aqui, olha só, cadê o arquivo? Tá aqui bonitinho. Nesse primeiro momento você pode até olhar, tá bom? Mas tenta olhar o mínimo possível, certo? Se tiver Tá, alguma coisa que tu olhou e não entendeu, tu me pergunta. Mas é pra tu tentar fazer a 2 de novo, tá? Então, tente olhar o mínimo possível, faça 2, não se importa de errar, cara. Tu tem que errar agora, não pode errar na hora da prova, entendeu? A tá 2 não, a bom. 3. Deixa eu arrumar a 3 aqui de novo na minha tela para você poder ficar olhando, né? Então, aí. Não se importe de errar, errar é o de menos aqui comigo. Então, fazer de novo com todas aquelas estratégias lá que tu lembra que eu falei, né? De ir fazendo risquinhos, interpretando os ângulos, tá bom? Tá bom. Qualquer dúvida eu tô aqui, mas tenta fazer o máximo possível sozinho. Ok. Calma aí que eu vou pegar lápis de cor só pra diferenciar aqui, pra não confundir. Show de bola, gostei. Sem pressa.
Terminei aqui. Caraca, sem pedir ajuda? Deu muita olhada lá ou como é que foi? Não, Entendeu de boa então as ideias de sim. subtrair o ângulo, dividi-lo pela bissetriz? Beleza, show de Você quer que eu bola. te mande a foto só pra... De preferência, Tá, vou te porque mandar é aqui. muito provável que ele cobre uma dessa na prova, velho. Porque essa questão é muito completa, né? Tá bom. Mandei aí. Bora, vamos ver. Show. Só que assim, né? Se tu mostrar simplesmente dessa forma assim, o professor não vai entender o que você fez, entendeu? Ah, Tipo, tá bonito e tal, deu pra sacar aqui que tu manjou os ângulos, só que tu tem que mostrar pro professor como é que tu obteve os ângulos, né? Perceba, eu escrevi um monte de coisa, né? sim. Claro, tu não precisa escrever uns textos tão grandes assim, mas você pode falar, sei lá, do triângulo grande, ou do triângulo ABC, né? Esse triângulo tem um nome, ABC. Sabemos que a soma dos ângulos, né? Daí tu escreve lá, né? Que o 30 mais o 90 mais o x tinha que ser 180. E assim você encontraria o 60. Né? Tu tem que mostrar o passo a passo de como tu obteve cada ângulo, entendeu? Ah, Tem que falar assim, como a bissetriz divide o ângulo no meio, daí você coloca lá, ângulozinho de 45. Porque senão o professor vai achar que tu colou, né? é. Esse é o problema. Então tenta fazer, escrever mais passos, tá? Uhum. Pode crer. Ah, agora vamos para a próxima então, velho. Mas tenta fazer com mais passo, senão vai ser meio ruim na hora da prova. Deixa eu pegar aqui a 5, né? Não, deixa eu ver. Tá tudo errado aqui as coisas que teu pai mandou. Veio na ordem errada, né? Não que ele mandou errado. 5. O WhatsApp ele tem uma missão, mandar as coisas organizadas e nunca manda. Aí quem se dá mal sou eu, que tem que pegar as coisas organizadas que eu não sei onde digitar o desenho 5. Deixa eu ver aqui. Caramba, tem conta pra caramba pra fazer, hein? Deixa eu ver qual que é a 5. Deve ser esse trapézio descendente aqui. O trapézio abaixo AB são os pontos médios dos lados não paralelos. Bem, que são lados não paralelos. O que é ser paralelo, né? Começa aí a pergunta. Se eu chegasse para você e falasse, essas retas são paralelas? Quais retas são paralelas, né? Você sabe verificar se uma reta é paralela ou não? Não. Bem, o que retas tem que... Grava isso que eu vou falar, hein? Porque isso aí é muito importante na hora que a gente está falando de trapézio. O que é ser paralelo? Paralelo é ter a mesma inclinação. Por exemplo, aqui em cima é paralelo aqui. Desculpa, aqui embaixo é paralelo aqui em cima, ó, tá vendo? Porque é a mesma inclinação, tá vendo? Sim. Então, por isso que esses são os lados paralelos desse trapézio. Trapézio sempre tem dois lados paralelos só, né? Para ser trapézio tem que ter apenas dois lados paralelos, que no caso é o de, aqui nesse caso, né, é o de cima e o de baixo. Eles são paralelos. Esse aqui não é paralelo a esse, ó. Por quê? Porque eles não estão inclinados do mesmo jeito, tá vendo? Sim. Retas paralelas são retas inclinadas do mesmo jeito. Uma consequência disso é que elas nunca vão se encontrar. Concorda que se eu aumentar infinitamente o tamanho dessas coisas, elas nunca vão se encontrar? Concordo. É tipo rua paralela, né? São avenidas assim, uma do lado da outra. Elas nunca se encontram, né? Então, por isso que os lados paralelos são os ladinhos ali de cima e de baixo. Então, AB são pontos médios, ou seja, pontos que dividem no meio os lados não paralelos. Portanto, vai ser que nem o problema que tu acabou de resolver. Olha só como eu organizo as coisas bem, né? Esse tamanho aqui é igual a esse. Sim. Beleza.
Determine o comprimento da base média desse trapézio, ou seja, ele quer saber qual que é esse tamanho aqui. Base média é a base que está no meio. Então ele quer saber, basicamente, quanto que é x mais 7, tá bom? Uhum. Muito bem, sir. Como será que a gente resolve isso aí? Tem alguma ideia? Mais ou menos. Não quer dar uma começada aí, então? Se tu viajar, não tem problema, velho. A gente vai em cima da tua viagem e tenta chegar a alguma resposta. Tá. A gente pega a conta que é o X. Só uma pergunta. Aqui em cima é x mais 2 ou é x dividido por 2? Me Isso que eu conta. ia perguntar agora. Porque não sei, né? Tu não tá com a folha aí, não? Não, por que Pô, não? deixa eu dar um zoom aqui, mas não vai ajudar muito, claro. Deve ser dividido, né? Deve ser dividido já. Então, x sobre 2, beleza. Tá, tem que pegar esse X sobre 2 igual a 3x mais 4. Igual a. X sobre 2 igual a 3x mais 4, foi isso que tu falou? Foi. Então tu tá me dizendo que esse tamanho aqui é igual a esse aqui? Não. Não, né? A inclinação é igual, mas o É. tamanho não, né? Não tem nada a ver. Beleza? Então Uhum. não é, o caminho não é esse, né? Hum. Teu professor não falou nada sobre base média na aula? Base média. É, porque nós estamos procurando a base média aqui, né? Então talvez tenha uma equação aí de base média, não É, sei. é que essa prova aqui já passou, né? Ah, é? A tua prova vai ser de outro assunto, é? Mas vai cair esse também. Entendi. Bem, existe uma equação para base média, tá, meu caro? O tamanho dela, né? É essa aqui, ó. Nossa, tá meio feio de ver, né? Mas, vê se tu pegou a ideia aqui. Nossa, tá feião. E se eu reduzir vai ficar pior. Bem, eu vou deixar assim e vou te mandar igual no Zap, tá? Tá. Na realidade, né, como você pode perceber, é uma, né, eu vou te explicar essa equação, não tem nada demais, né? Você tem a base de baixo e a base de cima, né? No caso nosso 3x mais 4 é de baixo, x sobre 2 é de cima. Ele está dizendo que a base média, né, que no caso é essa, o tamanho dela vai ser a soma dividido por 2. A soma da de baixo pela de cima dividido por 2, tá vendo? Uhum. Pegou a ideia? Então é só tu somar essa mais essa, dividir por 2, que vai dar o tamanho dessa aqui. É uma Ah, equação, a gente só decora, sacou? uhum. Beleza. Então, base média, você tem que lembrar que normalmente média é somar e dividir, né? Por exemplo, qual é a tua média da tua nota no semestre se tu teve 3 provas e nas 3 tu tirou 7, né? 7 mais 7 mais 7, 21. 21. Tu teve 3 provas, tem que dividir por 3, 7. Tua média é 7. Né? Então, Uhum. média é sempre isso, somar e dividir pela quantidade que tu somou. Então, aqui vai ser a de baixo mais a de cima dividido por 2. A questão é, ele não está pedindo exatamente... Bem, de fato ele está pedindo o comprimento, né? Mas a gente vai encontrar esse comprimento como? Sabendo o valor de x, entendeu? Ah, Sacou? Então, note que se tu somar isso aqui com isso e dividir por 2, tu não vai encontrar o tamanho de nada. Mas quando tu sabe que isso, a soma e dividido por 2 vai ser igual ao tamanho da base do meio, e você sabe que a base do meio é x mais 7, você vai ter uma equação só com x's. Daí você isola o x e encontra o valor do x. Bem, eu já te dei a ideia. Tudo que eu falei aqui, né? Tá aí a sim. equação, beleza. Eu quero que você tente fazer essa sozinho. Porque pode ser que chegue na hora da prova e tu tenha uma equação que tu tenha que tirar as ideias da cabeça. Ou que tu esqueça, né? O que a gente for conversar aqui. Então eu não posso te mostrar tudo, né? Tenta fazer essa aqui sozinho, tá bom? Eu Tá. vou te dar 5 minutos para isso. Eu preciso ir no banheiro também. E daí, quando eu voltar, tu me diz o que. Tu me manda uma foto do que tu fez, tá bom? Tudo bem se estiver Tá. errado. O importante é tentar. Já volto.
É, Voltei um pouco antes. E aí, meu caro, chegou em alguma coisa? Peguei, mas eu vou no banheiro rapidão. Eu te mandei a foto aí. Ah, sim, 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 você Eu vou no mandou banheiro. aqui. Beleza, vai lá. Eu voltei. Certo, certo. Cara, pra falar a verdade, eu não entendi absolutamente nada que você fez. Porque eu havia te dito que a gente tinha que somar o de cima com o de baixo, né? Você chegou a Hum, somar aqui o de cima com o de baixo? O x sobre 2 com três pior x que mais não. 4? Então o que você fez aqui? É que eu fui pela minha cabeça e pela imagem. Não, velho. Tem que ir pela equação, por isso que eu coloquei ela aqui, né? Foi o que eu tava te explicando. É somar os dois lados e dividir por 2. Então tu tinha que somar 3x mais 4 com o x sobre 2. E dividir isso por 2. Certo? No começo, eu comecei a fazer assim. Só que eu acho que eu pensei tudo errado. Tu pensou que tava errado? Beleza, vamos fazer então o que eu falei. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou só copiar as coisas daqui mesmo, pra tu ver como é que funciona na equação aqui, ó. Ó, eu vou até fazer o seguinte, eu vou até copiar a equação que eu trouxe da internet aqui.
que é a equação do tamanho do comprimento médio da base média do comprimento da base média do trapézio. É essa. Bem, quem que é a base média do nosso trapézio? É o x mais 7, concorda comigo? Uhum. É o tamanho dele. Então tá bom, ó. Veja, eu tô só substituindo as coisas, cara. Enquanto não tem conta, não tem nada. Ficou feioso aqui, mas depois eu vou arrumar. Só pra te mostrar que, tipo, colocar na equação e montar um quebra-cabeça, entendeu? Agora eu vou colocar os caras respectivos aqui. Quem é a B? A B pode ser, no caso do desenho, eu quero o de baixo. Então, vou pegar o de baixo. Mais o CD. O CD no desenho é o cara de cima aqui. Que é o x sobre 2. Pronto. Agora a gente tem que fazer essas contas, entendeu? A primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar de ser uma fração. A gente detesta trabalhar com fração. Então esse 2, como ele está dividindo, ele vai para o outro lado, multiplicando todo mundo, certo? Certo. Então já começa o 2x mais 14. Ó, tu tem que lembrar de onde que isso aconteceu depois, hein? Uhum. Mandar a imagem, provavelmente você vai pegar mais a imagem para ver do que o vídeo. Então, agora, ó, 3x mais 4 mais x sobre 2. Ok? Ok. Agora a gente tem esse sobre 2 ali. E é, novamente, muito chato trabalhar com fração. Então, o que, que a gente faz para que não tenha esse sobre 2, para que não tenha fração? A gente multiplica tudo por 2. Entendeu? Para cortar esse aqui com esse aqui. Uhum. Só que a hora que. Ó, lembrar, hein? Lembra isso? Fixa na tua cabeça o que eu tô fazendo. Na hora que eu fazer isso aqui, eu vou multiplicar todo mundo. Por isso que vai ficar 4x mais 14 vezes 2. Tem outro jeito de fazer? Tem. Mas esse eu acho que é o melhor, porque eu acredito que você deteste trabalhar com frações, né? Então a gente tira as frações. Né? Para que trabalhar com as frações se elas Uhum. nos atrapalham, né? Mais 8 e agora 2 vezes x sobre 2 corta no 2, né? Então vai sobrar só o x. Olha só que maravilha. Agora todo mundo que tem x para um lado, todo mundo que não tem para o outro. Então perceba que o teu erro não foi nem aqui, né? Foi lá no começo. Sim. Você não colocou as coisas no lugar, né? É. Se você colocar as pecinhas nos seus devidos lugares, que nem eu fiz aqui, você vai conseguir resolver as contas, tenho certeza, porque a sua álgebra básica tá boa, você sabe fazer isso aqui. Se você não soube aqui, você não teve confiança suficiente por as coisas na equação. Então essa vai ser uma que tu vai fazer depois. Mas só depois, porque eu acredito que você tá cansado já, né? Então eu vou terminar essa conta aqui, a gente vai dar uma pausa de 5 minutos, e daí você volta depois voando, tá? Vai Tá. pegar um sol, é bom pegar sol no olho. Isso ajuda uns hormônios aí a funcionar melhor, que ajuda a gente a pensar melhor também. Vai por mim, eu faço isso sempre. Ah, não vai olhar diretamente pro sol, né? Mas, tipo, pegar um sol na cara é bom. Agora é só resolver a conta aqui. Bem, 4x menos 6x, então, tipo, vai ficar menos 2x menos 3x. E aqui vai ficar 8 menos 28 menos 20. Olha só que x horrível. Ficou 20 sobre 3, né? A gente não gosta de x's assim, mas eu acho que eu não errei nada. Deixa eu ver, multipliquei ali. E aqui tudo bem. E agora eu multipliquei por 2. Tudo certo, mano. E agora passei pra lá. Menos 7. Tudo certo. Nada errado. Nossa, o X, pô, teu professor avacalhou nesse X, hein? Fazer o quê? Agora ele quer que a gente encontre qual que é, né, o comprimento da base média. É isso que o problema pede. Então agora que eu achei o valor do X, e eu sei que o comprimento da base média é X mais 7, pronto. É só eu colocar no lugar do X, né? O valor que eu acabei de obter, concorda comigo? Sim. Pronto. Então, vou até escrever aqui, ó. Base média igual. E agora a gente tem que fazer essa soma. Então é uma soma de frações, né? Daí como é que a gente resolve uma soma de frações? A gente tem que deixar todo mundo no mínimo múltiplo comum. Sim. Que existe duas formas. A forma chata, demorada, que a tia da quarta série ensinou pra gente, ou a forma de adulto aqui, mano, que é o seguinte. Embaixo de todos os números tem 1. Sim.
Então, note que a gente só pode somar fração quando o denominador é igual. Por isso, eu tenho que multiplicar por 3 aqui para que fique igual a esse denominador, certo? Certo. Só que se eu multiplico por 3 embaixo, eu sou obrigado a multiplicar em cima. Então, vai ficar 20 terços mais 7. Só que 7 escrito como 21 sobre 3. Sim. Porque isso é 21 sobre 3. Beleza? Então, aí vai ficar 41 sobre 3. Beleza? Essa é a soma. Beleza. Show de bola, meu man. Então, é isso. Então, dá uma relaxada aí quando for. Que horas são agora falando isso? Quando for 11h10, a gente volta, tá? Esteja aqui no PC às 11h10. Tá. Recomendo que você pegue uma garrafa de água aí, dá uma olhadinha pro sol, que por algum motivo muito bizarro, isso faz os neurônios funcionarem melhor, cara. Sempre que eu posso, sempre que eu podia, né? Hoje em dia eu não faço mais prova, mas eu saía pra dar uma olhada pro sol, dava uma respirada funda também. Beleza? Beleza. Então tá bom, daqui a 5 minutos a gente volta. Beleza.
Voltei, tá por aí? Tô por aqui. Beleza, vamos continuando então. Vamos para uma que envolve triângulos, a questão 6. Sabe, né? Tem os ângulos internos, tem os ângulos externos. Tem a ver com 180. Triângulo abaixo dá dois ângulos externos. Muito bem. Determine a medida do ângulo interno Z. Você não conseguiu fazer essa? Essa aí, basicamente, dá tudo 180, certo? Uhum. O ângulo interno mais o ângulo externo. Aí o ângulo interno do Y dá 60. Isso, O, o X dá 105. isso. Então, somando tudo, tem que dar 180, certo? Certo. Então, vai dar 20. Não, calma. É, 25? Não, 105 mais 60 é Ah, é. 165, né? 5 é. Então é 15, né? É 15, é, certo. Isso, pode crer. É, eu imaginei que essa aí tu saberia fazer de boa quando eu vi. Beleza. Legal. Pô, salvei aqui, mas o tamanho do arquivo também, né? Deixa eu salvar direito agora sim. Vamos para o próximo. Bem de boa esta, mas cai mais igual na prova. Na figura abaixo, temos um quadrado ABCD e um triângulo equilátero ABE. Equilátero, lados iguais, né? Então todos os lados desse triângulozinho aqui são iguais. Esse é igual a esse, que é igual a esse. E o quadrado também tem lados iguais, né? Então, Sim. no caso, esse lado aqui é igual a esse aqui embaixo também, que é igual a esse. Ou seja, né, os lados do triângulo são iguais aos lados do quadrado, concorda comigo? Concordo. Porque, pô, o triângulo é equilátero, né? Então esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Tudo igual. Show de bola. Sabendo que o triângulo BEC é isósceles. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é um triângulo com dois lados iguais. Obviamente, né? No triângulo BEC, qual é o triângulo BEC? É esse aqui. Esse é o triângulo BEC. Certo? Certo. Tem dois lados iguais, né? Quais? Os mesmos lados que tem ali no outro triângulo, né? Sim. Porque, né, o quadrado tem o mesmo tamanho de lado que o triângulo. Então, por isso que é isósceles. Determine a medida do ângulo BEC. Então, ele quer este ângulo aqui. Porque o lugar onde ele coloca o chapéuzinho é onde vai o ângulo, tá bom? Uhum. Então, qual que é esse ângulo, né, meu jovem? Alguma ideia de como fazer? Não. Bem, um triângulo equilátero tem lados iguais, né? Como a gente já conversou algumas vezes hoje. Uhum. Se os lados são iguais, os ângulos também são iguais, tá? Então significa, então tem que gravar isso, hein? Triângulo equilátero, os lados e os ângulos são iguais. Sim. Então os três ângulos são iguais. Quanto mede cada um desses ângulos? 60. Boa. Você só não sabe o nome das coisas, conta você sabe. Gosto de aluno assim, meu. Porque decorar os nomes também tá louco, né? Tu tem quantas matérias na escola? É, 6. Pô, é coisa pra caramba, né? Tem que decorar nome de tudo quanto é matéria. É. Impossível. Quando eu tiver um filho, eu não vou pôr ele na escola, tá louco? Isso aí é tortura. Não, sério, velho. Beleza. Então a gente sabe que é 60 ali. Por que isso vai nos ajudar, né? Porque é um quadrado. Então, se é um quadrado, os ângulos são ângulos retos, né? Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 e aqui é 90, né? Sim. Show. Então, se aqui é 90, né? Quanto que sobra para esse ângulo aqui? 30. Aí, ó, viu como fazendo desenho vai, velho? Eu sei que você sabe fazer, é que você tentou aquela vez e não conseguiu. Mas agora com essas
ideias de desenho que eu tô te passando, você consegue fazer as coisas, né? O que mais a gente tem aqui? A gente tem um triângulo, desculpa, isósceles, né? Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Ou seja, ele tem dois lados iguais, que a gente já discutiu que são esses lados aqui. E por causa da questão aqui do triângulo retângulo, quadrado, etc. Bem, a questão é a seguinte, ele quer esse ângulo aqui. Mas se o triângulo é isósceles, e ele tem dois lados iguais, significa que ele tem dois ângulos iguais também, né? O triângulo equilátero, ele não Sim, tem três lados iguais? tem. Por consequência, ele tem que ter três ângulos iguais. O isósceles, como ele tem dois ângulos iguais, dois lados iguais, desculpa, ele tem que ter dois ângulos iguais, sacou? Uhum. Bem, quais são os ângulos que são iguais? Os ângulos que estão adjacentes, né, ao lado dos lados iguais. Então, esse aqui é igual a esse, Sim, beleza? beleza. Certo, beleza. Então, meu irmãozinho, será que com essas dicas que eu te dei aqui, tu consegue encontrar o que o problema está pedindo? Acho que sim. E em conta que aqui nós temos um triângulo, então a soma dos ângulos, dos dois ângulos laranja com ângulo roxo é 30, né? Desculpa, dos dois ângulos laranja com ângulo roxo dá 180, né? Tá, calma. 75? 75? É. Como é que você fez essa conta? Ah, eu subtraí 30 de 180 Uhum. e dividi por 2? Boa, porque os ângulos são iguais, né? Então os dois Sim. medem 75, né? Monstro sagrado. Nossa, agora eu Isso só vou começar a desenhar na prova de matemática. não tem como fazer isso aí sem desenho. Eu mesmo, cara, se tu me pedir pra fazer isso aí sem desenho, eu que trabalho com isso há 15 anos, antes de tu nascer eu já tava fazendo essas desgraças aí, eu não sei fazer, Hum, entendeu? Tu precisa do apoio do visual, né? Porque triângulo é um negócio que de fato existe, né? Então se tu desenhar ali, a coisa vai Uhum. automaticamente funcionando na tua cabeça. Então, bem de boa essa, né? É. Bem de boa. Depois que tu viu fazendo, né? Fica fácil. Hum, Falando nisso, né? Eu acho que é melhor tu tentar fazer desde o começo a sair de novo. Mas dessa vez eu não vou te mandar cola, não. Agora tu vai ter que me dizer se surgir dúvidas, tá? tá. Então tá bom. Deixa eu salvar até como um outro arquivo aqui, senão vai destruir tudo que a gente já fez. Tô aqui qualquer coisa, mas tenta Uhum. sozinho. Qualquer coisa fala, hein? Uhum.
Agora? Faz 6. Aproveita e passa no mercado. A que horas? Ah, tá bom. É 10 horas de aula, tá? Eu vou ir. Eu acho que eu terminei. Show! Tu chegou no mesmo 75? Sim, eu tentei explicar com as minhas, né, palavras. É, me manda aí então, né? Vamos ver se eu acredito no que tu explicou. Tá, te mandar. Vê se vai dar pra entender. Vamos ver. Pô, velho, se tu escrever assim na prova, o professor vai te dar 10, que é isso, tá lindo demais. Se tu realmente entendeu, né, por meio do que tu escreveu, nossa, o professor vai te dar 10 assim, ó, sem nem olhar. Porque a gente, professor, né, a gente pensa, a gente vê trocentas mil provas, né, quando vai corrigi-las. Né? Daí as letras feias lá, os caras colando, escrevendo coisa nada a ver. Se o professor pega e vê a prova de um menino ainda por cima, tão caprichada, assim, mostrando cada detalhe, claro que ele vai dar 10. É. A gente às vezes dá nota assim pelo que a gente vê, sabe? Então é treta mesmo. É bom fazer as coisas bonitinhas, organizadas. Tem amigo meu que inventa até o alfabeto pra colar. Tipo, tem uns rabiscos lá, o professor pensa, mas tá escrito lá a resposta da prova. Tá louco, os caras inventam coisa em vez de estudar, né? Né? Então, Você é louco. Vamos ver aqui a outra. Não, gostei de ver, cara. Parabéns. Vamos para a próxima. Vamos para a 8. Agora um paralelogramo. Paralelogramo, como o próprio nome diz, é um negócio aí que tem todos os lados paralelos, só que não são todos paralelos entre si, é de dois em dois. uhum. Por exemplo, esse cara, como você pode notar, tem a mesma inclinação desse. Então, eles são os paralelos. Paralelo é ter a mesma inclinação. Então, E agora, o azulzitos aqui e aqui. Também são paralelos. E se eles são paralelos, no caso do paralelogramo, né? Para que seja paralelo, eles têm que ter o mesmo tamanho também. Então, por isso que eu já desenhei com a mesma cor também. uhum. Além de mesmo ângulo, eles têm a mesmo tamanho. Muito bem. Então, deixa eu dar uma reduzida. Beleza. Abaixa um paralelogramo. Determine a medida de cada um dos quatro lados internos. O tamanho de quatro. Hã? Não, dos ângulos internos. Estou comendo bola. A gente quer o tamanho dos ângulos, tá, velho? Daí Uhum. existem várias lógicas que a gente pode tirar aqui para encontrar os ângulos, né? Mas a principal é aquela que tem a ver com os ângulos um do lado do outro, né? A ideia é que um ângulo do lado do outro, a soma é sempre 180. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Vou pegar uma fecha 180 se eu juntasse, né? Sim, Isso, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, fecha melhor 180, viu? sim. É isso aí. Então, por exemplo, esse ângulo aqui é 180. Né? A soma, na verdade, desses dois aqui, dos dois de cima, quero dizer, né? Tem É que dar 180. 70. Isso, dá 180. Só que não só os de cima dá 180, como os do lado também dá 180. A soma desses dois é 180. Agora, qual que eu vou utilizar para fazer a conta?
vai ser utilizado mediante ao que o problema te passou. Sim. Tipo, se tu pegar esses dois aqui, não estaria errado. A soma deles dá 180. Só que tu não vai conseguir resolver a conta. Porque vai ter x e y na mesma equação, né? Então tem que ser o A e o D e o B e o C. Exato, meu velho. Então, lembrando, né, que vamos escrever aqui para tu lembrar depois. Ângulos, um do lado do outro dentro do paralelogramo sempre somam 180 graus. Beleza. Agora use isso aí para encontrar a resposta macabra aqui. Tá. Hum, eu sinto que eu fiz alguma coisa errada. Ah, é? Não, calma, deixa eu ver. Não, na verdade não. Não fiz não, fiz não. Ah, é? Meu X deu 25. 25? É, Vamos ver se dá 25. Deixa eu quer que eu te apagar mande foto? aqui. Só pra... Pode ser. Eu te mando a foto aí. O X deu 25. Acho que não, hein? Meu X deu 15. 15? Ah, falei besteira. Fez certo, eu fiz errado, desculpa. Tá certo e eu tô errado, porque eu igualei e não tem nada a ver, né? Eles não são iguais. É, A soma deles que é então 180. 180. Isso, velho. É isso, tá Te falando mandei aí. besteira. Vamos ver o que você fez aqui. A foto ficou meio da TechPix, né? Mas vamos ver como é que. É, aí não tem como. Somou-lhe. Deixa eu ver se somou certo. Tá, colocou tudo de um lado primeiro. Passou tudo pro outro lado depois. E daí
180 menos 20 e menos dá 160 menos 35 dividiu. Perfeito, 25, isso mesmo. Agora a mesma estratégia para encontrar o Y, né? É. Deixa eu fazer aqui hoje. Hum. Tá. Nossa, Errou alguma coisa feia aí? eu não sei, acho que sim. Mas meu Y deu 15. Também? Meu Y deu 15. Não tem porquê. Tá errado, né? Um valor possível. Bem, então tu falou que 7y mais 15 igual a 180, né? Sim, Então passou para o outro lado, vai ficar y igual a 165 dividido por 7. E exato, 165 dividido por 7 não é 15, né? exatamente. Eu errei. Dá um número quebrado, né? É, Não, mas eu também tô falando besteira, não é dividido por 7, é dividido por 13. Desculpa, por 11. ah, 165 tá. dividido por 11. Então, nossa, também tô Eu maluco, coloquei né? 15 porque eu fiz dividido por 11. Só que, 165 dividido por 11, vamos ver, não sei quanto é. acho que é 15. 15, dá certo a resposta? O Só que, valor do y é 15. calma, acho que então eu fiz besteira. Ah, fiz besteira, tá certo. Tava certo. Tava Eu certo, só ele que tava somei errado. errado. Eu só somei errado. Porque ali embaixo eu confundi, não coloquei 75 no 4y mais 15, eu coloquei 65. Aí eu falei, ixi, tá faltando 10. Não, é Mas isso não, aí, tá velho. certo, tá Show certo. de bola. Agora veja que isso ainda não é o que o problema tá pedindo, né? É, O que o problema tá pedindo, na verdade, é qual é a medida de cada ângulo. Então agora você tem que pegar esses valores de x e de y e jogar nos valores aqui de x e de y dos ângulos e descobrir qual é o valor de cada ângulo, entendeu? é. Por exemplo, esse aqui embaixo que é fácil, eu vou fazer. 7 vezes 15, né? 7 vezes 15 é 35, vai 1, 60, 115. assim, é.
115, né? Não, 105. 105? É, 5. 105. 105. Beleza. Que eu não comi hoje, então tô meio lerdo. Aí o de outro lado ali, o B dá 75. Uhum. O de cima lá dá 95. O A. O A dá 95? Acho que é. Calma, cadê o X? É, sim. Sério? 3 vezes É, 95. 25? Não, é 95. 95. Tá bom. E o outro dá 85. É, dá 85. Beleza. Por algum motivo eu achei que esses ângulos tinham que ser iguais. No caso, o A com o D e o É, A com o C e o B com o D. Mas, então não são, né? não. Hum, Coisa da minha cabeça maluca. Eles devem ser tipo 90 menos. Daí faz sentido. Bem, claro que eu vejo isso. Show, fizemos aí. Vamos para 9. Nossa. Que parece uma peça da produção da Whirlpool, da VEG, sei lá. Tô entendendo nada aqui. É, essa aí ele. Mentira, tô entendendo sim. Deixa eu só colocar aqui pra gente ver tudo de uma vez. A figura abaixo é plana e composta por dois trapézios isósceles, que estão onde, né? Estão aqui e aqui. Sim. Um losango, né? O que que é um losango? Um losango não é um negócio que está na bandeira do Brasil. Um losango é um quadrilátero que tem os seus quatro lados iguais. Aí Hum, você pode pensar, isso não é um quadrado, professor? Um quadrado tem quatro lados iguais. sim. Pois é, um quadrado é um losango. Porque o losango é um quadrilátero com quatro lados iguais. Então a definição de losango é isso. Então você pode ter certeza que esses quatro lados aqui são iguais. Esse é o mesmo tamanho que esse, mesmo tamanho que esse, mesmo tamanho que esse. Mas note que apesar dele ter os quatro lados iguais, ele não precisa ter os quatro ângulos iguais, né? É diferente de um triângulo. Um triângulo precisa, um quadrilátero não precisa. Sim. É, cada um vai dar 3 provavelmente. Porque mede 12 centímetros. Esse aí. É isso, né? Acho que é. É. Os ângulos é isso, né? Peraí. O que você falou? Fala de novo, pra eu entender direito. Que tipo, o D é 3, o E é 3, o F é 3, o C é 3. Porque ao todo eles medem 12. Ah, o perímetro do losango. É verdade. Se todos são lados iguais, eu agora te É. falei, né? Então sim, cada um mede três. Muito bem. Eu só não entendi. A, B, C, D é igual a 4 e 2. Os comprimentos das bases do trapézio ABCD é 4 e 2. As bases, né? Base é sempre o de cima e o de baixo. Ah, Então, ABCD, como AD é o menor, então vai medir 2. sim. E E o o de cima é o cima maior, é mede de 4. 4. Isso.
Tá. O trapézio IFGH, o FG tem 8 centímetros, o EH tem 4 ou é ao contrário? Porque tá falando que são semelhantes ao trapézio ABCD com o dobro do tamanho. Vai lá, você tá no caminho. Você tá no caminho, velho. É isso aí. Vamos só sempre anotando as coisas que a gente descobriu, né? A gente já sabe que aqui é 2. E a gente sabe que esse outro aqui vai medir 3. Desculpa, 4. Tô maluco. Então vamos lá, né? Aqui é 4. Aqui é 2. Aqui é 3. 3. 3. 3. Ó, e outra coisa, lembra? Hum, Isósceles. O que significa isósceles? Que tem Lá, dois lados lados iguais. iguais, é. Isso. E qual que é os dois lados iguais daqui de cima? Dali de cima. É, porque a gente já sabe que esse 4 e o 2 são diferentes, né? É, sim. Então Então vai onde o B e o C ali, o ângulo BC. BC? É, que é o ângulo do B e o Não, ângulo não. do ângulo Sim, C. os ângulos são iguais, mas eu tô falando só dos lados no Ah, momento, né? Então eu lado? acho que tu já É, percebeu sim, que esse aqui, né? sim. Esse lado tem que ser igual. Beleza. Então a gente já tem bastante coisa aí, né? 3. Beleza. Agora pode partir sozinho pra próxima. Tá. Então, E, F é 3 também. E o outro lado também. O GH provavelmente também vai ser 3. O F e o G é 4 e o E e H é 8. Eu acho que é isso, porque esse é o dobro do outro trapézio. Oxi, calma. Ué? Tem quantas alternativas? Tem 4 alternativas? Tudo indo. Só um segundo, menino. Tá bom. Tu quer saber as alternativas? Sim, tá faltando a D. É quanto? A D, deixa eu ver aqui. 29. Tá. Eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa de errado. Manda uma foto aí do que tu fez, talvez eu identifique o que tá errado. Mas, bem, o trapézio ali, né? Me parece que ele tem o dobro do tamanho, né? Tá Sim. escrito isso.
Então, um lado vai medir 8 e o outro 4, né? É, E ele quer saber o perímetro do octógono B. Ah, talvez é isso que tu tá errando, né? O que é o octógono? É tudo, né? sim. É tudo? Mas será que esse tudo inclui os três de dentro? É, Não inclui, né? Porque o octógono é só o cara de fora. Tu não conta os carinhas de dentro, entendeu? Quanto que deu a isso, tua resposta? isso, por isso que eu tô errando. Isso, tá contando 6 a mais, né? Quanto é que deu a tua Exatamente. resposta? Deu, acho que. Quanto 30. tinha dado antes, né? Quando tu reparou que tava errado. Ah, calma aí, que agora eu esqueci. Hum, 36 estava dando. tava dando 36? É, por causa dos três de dentro. É, não. Então a É, resposta é então é A, 30, né? 30. Isso. Então, o octógono é o cara de fora. Um polígono, ele nunca conta nada de dentro, né? Então, Pra dar o perímetro dele. São sempre as coisas de fora. Perímetro é a parte de fora, né? Tipo, vamos cercar o perímetro dessa casa porque ocorreu um assassinato. Tu só cerca a parte de fora, certo? certo. Então, perímetro sempre tem a ver com parte de fora. Beleza. Deixa eu ver a próxima. Deixa eu ver a próxima aqui. Essa era. A 9. Agora é 10. Nossa, fizemos conta hoje, hein? Tá louco. Vamos Hoje pra fizemos 10. conta. Cê é louco. Pra tu ver como ter aula com alguém que sabe é bom, né? Porque o que que acontece? Às vezes tu vai pegar pra estudar sozinho, e daí tu fica empacado numa questão. É, Não anda. E daí talvez aquilo que tu soubesse que a gente empacou por meia hora numa questão é o que tu precisa para as outras também. Então, não, né, se a gente tem dificuldade, é muito difícil sem uma orientação. mas Por o isso que é desenho bom, me salvou muito. com certeza, esse negócio de fazer desenhos, talvez para as próximas semanas aí a gente ter uma aula por semana te ajudaria bastante para a gente fazer as tarefas juntos e rever o que o professor passou em sala. Uhum, Porque é ruim, né? Tipo, tu ir para uma escola boa, como eu vi que a tua é, e acabar que tu não aproveita bem as coisas em hora de aula, porque tu não consegue entender o que o professor passou. Mas daí com a minha orientação, né, semanal, tu ia aproveitar bem melhor em sala também, entendeu a ideia? uhum. Pode crer. Vamos ver aqui os quadriláteros que estão na bandeira. Essa aqui é, né? Isso aí a tiazinha da quarta série já ensinou como é que faz, né? Nada demais essa aqui. E aí, qual que é a resposta? É assim. É um losango e um retângulo, perfeito. Porque é um bicho com quatro lados iguais, Sim. mas não é um quadrado, né? Uhum, Então é um losango. Aqui é um retângulo, né? Claramente os lados não são iguais, mas são ângulos retos. uhum. Perfeito. Então é isso. Losango, lados iguais. Retângulo, ângulos iguais e retos. Na aula que aprendemos sobre figuras fechadas chamadas polígonos, agora são só as teóricas. Parece que são só essas as opções, tá? Uhum. É, calma que eu acho que eu tenho essa aqui no meu computador, eu acho. O professor me mandou, provavelmente. Esse aqui eu não sei fazer, não. Tem ideia? Não.
Pensa um pouco. Então, O que ele tá pedindo aí? O que ele tá perguntando? o número de diagonais do hexágono e do eneágramo. Enneagramo. N o quê? Enneagramo? Eneágramo. Enneágono. Ah, bom. Bem, ele tá pedindo o número de diagonais, né? Por que que tu não desenha um hexágono aí e desenhando o hexágono você desenha todas as diagonais e descobre a quantidade? Tá. Hexágono, bem, hexa, né? O Brasil vai ser hexa, É, então 6 lados, certo? certo. Certo. Tá. Tem 18 diagonais? Sei. Eu sei que existe uma fórmula para isso, mas eu não lembro da fórmula. É Mas que diga. a diagonal, você só não pode contar com os vizinhos. Sim, sim, isso tá certo. E daí, se a gente for fazer, né, é trabalhoso, né, que nem você fez aí. É, Mas eu acho que essa fórmula ajuda, né? Olha só, o número de diagonais vai ser o número de lados que multiplica o número de lados menos 3 dividido por 2. é, é Loucura, hein, tão cara? fácil. É, se a gente sabe a fórmula, né? O ruim é lembrar de tudo isso na hora da prova, né? É, Eu não lembrava, por exemplo. Tive que pegar na net aí. você vai ter que contar linha por linha. Senão tem que contar linha por linha. Mas faz o seguinte agora. Como tu sabe que o n do hexágono é 6, coloca 6 aí e verifica se vai dar 18 mesmo a conta. Tá. Coloque 6 na equação aqui, né? E verifica se dá 18. Sim, ele dá 18. Perfeito. O eneágono é o bicho com 11 lados, né? Então tu pode usar essa forma para chegar na resposta, beleza? Beleza. Beleza, então tu pode fazer depois e me mandar, porque agora a gente já tá em cima do laço, né? À Aham. noite a gente volta com mais aula, beleza? Beleza. Se tiver coisas no teu livro também, já vai preparando fotos aí pra gente fazer questões do teu livro, porque é muito provável que o professor tire do livro as questões também, tá? Tá bom. Pega umas fotinhos desse assunto e me manda no WhatsApp também, beleza? Beleza. Falou, meu caro. Até Falou. mais tarde. Até mais Valeu, tarde. abraço. Abraço.